O Real Madrid acabou de postar que estava fazendo um treino com máscara. Que estratégia é essa? O Globoesporte.com falou que é para simular altitude e eu, fisiologista do futebol, vou investigar agora nesse vídeo e te explicar detalhe por detalhe e outra. No final desse vídeo eu vou ensinar como você consegue adaptar essa tecnologia do Real Madrid e usar as mesmas avaliações, só que sem gastar nenhum real. Fica comigo até o final desse vídeo que vai ser extremamente importante para sua resistência no futebol. Vem comigo, bora! Sou Renato Fenaschi, preparador físico no futebol do sub-11 até o profissional do mais alto nível e também fui personal de atletas dos 4 grandes clubes de São Paulo. Tô aqui nesse canal trazendo conteúdo do mais alto nível, mastigando, entregando na linguagem vestiária para você parar de treinar errado e começar a treinar certo, fazendo o seu suor nunca mais cair em vão, tá bom? Então cada gota de suor vai valer. E seguinte, sem mais delongas, vamos para cima, vamos conferir todas essas notícias, o que de fato aconteceu e vamos pro choque. Então bora lá, primeiramente analisando essa notícia aqui do Globo Esporte que falava que a máscara que o Real Madrid tá usando tá simulando altitude. Já garanto para você que não é isso, mas realmente existia uma máscara que tinha essa ideia. Na teoria, qual que era a teoria dela? Era abafar o treinamento para que entrasse menos oxigênio enquanto você treinava, para quando você fosse competir, você competia sem máscara e ia sentir uma melhora, porque seu corpo foi adaptado a conseguir render com menos oxigênio. Quando tivesse mais oxigênio, você teria muito mais desempenho, você teria muito mais resistência. Na teoria, né? Era um efeito parecido com o que acontece na altitude, mas quando foram investigar na prática ali, estudos, foram buscar e analisar, realmente não encontraram evidências suficientes para justificar que treinar com máscara é melhor do que treinar sem máscara, tá bom? Na verdade, às vezes é até pior, porque você chega na fadiga, às vezes muito mais rápido, com certeza. É um treino que vai te atrapalhar a executar da melhor maneira possível o que o jogo tá te pedindo, o que o jogo tá necessitando, tá bom? Então, há 6 anos atrás, essa máscara que simula altitude, ela realmente virou uma modinha ali, muita gente postando, porque era bonito mesmo, você vê ali os caras do MMA usando, talvez, se eu não me lembro, até o Gabigol usou um tempo atrás, mas essa vergonha eu não passei porque eu esperei que tivessem estudos sólidos para poder usar na minha prática, tá bom? Então, ter a ciência de aliado ali para eu justificar um uso ou não é muito importante e foi isso que eu adotei durante toda a minha carreira até hoje, com os principais exercícios, com os principais métodos, assim como eu uso aqui com os meus alunos na Joga BR. Então, toda vez que tem uma coisa nova, é o primeiro passo. Pô, tem lógica? Tem. Então a máscara tinha lógica. A máscara, pô, na teoria ela é bonita, mas quando a gente colocou na prática ali, quando os estudos investigaram, a gente percebeu que não tinha melhoras. Então não tem por que você sofrer ou colocar os meus alunos para sofrer, sendo que não tem tanto resultado assim. Então a máscara para simular altitude já é um engano e essa informação do Globoesporte.com é falsa, porque o Real Madrid não estava usando esse tipo de máscara para simular altitude, sim esse tipo de máscara aqui, que é justamente para fazer o quê? A análise da resistência. Como que funciona essa análise? Antes de explicar como funciona essa análise, deixa um like, se inscreve, muito importante para o canal continuar crescendo e para você também receber vídeos de qualidade, porque o algoritmo entende que você gosta desse tipo de vídeo e começa a te jogar muito mais. Então você vai ter um desempenho em campo muito melhor se você deixar o like nesse vídeo. Então, ó, deixa o like, se inscreve, muito importante, tá? Seguinte, vamos fazer essa análise aí. O que esse equipamento que o Real Madrid tá usando faz? Então lá atrás, lá na minha época de faculdade, eu fiz um teste, que eles chamam de ergospirométrico, né? Tinha uma máquina gigante, um monte de cordão aqui em cima de mim, uma máscara, e eu saía correndo na esteira lá boladão. O professor fisiologista ia aumentando a inclinação, ia aumentando a velocidade, e eu ia lá até chegar na minha máxima. O que ele queria ali? Ele queria identificar qual era o volume máximo de oxigênio que eu conseguia consumir. Como assim, Renato, volume máximo de oxigênio? O oxigênio está aí espalhado pelo mundo, né? E o ser humano, ele usa o oxigênio para produzir energia, ou seja, quanto mais oxigênio a gente joga para dentro do corpo, mais propenso a gerar energia a gente tá bom? Então, quando a gente vai fazer qualquer trabalho de resistência, quando a gente acabou de dar um pique, tá recuperando, a gente tá usando o oxigênio para produzir energia. O oxigênio é fonte primária para a gente gerar contração muscular, para gerar movimento, ou seja, tudo que envolve exercício físico, o oxigênio tá lá embutido, ele tá participando. E aí, com essa máquina gigante, pesada ali, eu consegui identificar o meu VO2 máximo. Identifiquei meu VO2 máximo, na época foi o recorde da faculdade. 2 anos depois, meu parceiro Igor iria entrar na faculdade e ele é um maratonista, né, um cara fundista, então ele treina para isso, então ele acabou batendo os meus recordes, então acabei ficando para trás, mas antes dele eu era o rei ali da resistência, até porque meu passado como jogador de futebol foi treinar igual um maratonista, pelo amor de Deus, não quero nem lembrar disso, ficar fazendo corrida contínua, então acabei que me desenvolvi muito bem nessa área, tenho uma genética boa para resistência, então bati os recordes nessa época aí, fui considerado o maior VO2 do UNASP, de toda a história do UNASP, depois eu
fui ficado para trás, mas eu consegui ter esse dado, ou seja, na época eu consegui, o professor, ele chegou e falou, ó, Renato, o teu VO2 máximo é esse, e aqui ó, primeira divisão da Espanha, é muito parecido. Então assim, eu era melhor que uma boa parte de jogadores, alguns jogadores eram melhor que eu, então tinha uma média, eu tava dentro da média da primeira divisão da Espanha em termos de VO2 máximo, ou seja, eu consumia oxigênio igual os profis lá da Espanha. E aí o meu professor falou assim, ó, isso aqui explica por que você teve condições de jogar futebol, por que você passou em alguns clubes. Isso explica muita coisa. E aí, pô, legal, entendi. Através disso eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande para resistência, acabei me adaptando. Então antes eu jogava de meia, depois virei lateral por conta disso também. Então acabei que eu, através desses dados, eu tomei decisões aqui na minha prática, no meu dia a dia. E o Real Madrid tá fazendo justamente para isso, tá? Então o Real Madrid faz esses testes todos os anos, não é a primeira vez que ele faz esse teste. Então ele compara ali na pré-temporada qual o nível de volume máximo de oxigênio que esses atletas têm. E quanto melhor bem treinados a gente tá, mais oxigênio a gente consegue consumir, tá bom? Então essa máquina ela vai se adaptando. Nosso corpo é um organismo vivo e adaptável. Então quando a gente está treinando e a gente treina bem, a gente consegue consumir mais oxigênio. Quando a gente está treinando mal, a gente consome menos. Ou seja, a partir da quantidade de oxigênio que a gente consegue consumir, o fisiologista do clube consegue determinar se aquele cara precisa treinar mais resistência ou não. Então é justamente para isso que o Real Madrid fez essa avaliação. E você quer saber agora, Renato, como que eu faço para identificar o meu VO2 máximo sem investir milhões, né? Então, quando eu fiz esse teste, era uma máquina gigantesca, que é o que a faculdade poderia pagar. O Real Madrid, clube bilionário, ele tem condição de ter uma máquina bem pequenininha, que aqui você consegue carregar nas costas e fazer essa análise. Então, ele consegue fazer testes físicos com essa análise, traz um dado muito mais preciso e o fisiologista consegue ter ali muito mais assertividade na hora de programar os treinos do clube. Então, ele consegue fazer complementos, consegue programar, desprogramar algumas coisas com base nas avaliações físicas. E você que quer saber agora como que vai fazer você para não ter esse investimento milionário e mesmo assim identificar qual que é o seu VO2 máximo, seu consumo máximo de oxigênio, e também você identificar ali o que você pode estar fazendo ou não, vou te explicar agora. Mas antes, se você está interessado em saber mais sobre a minha assessoria online, que é a melhor do planeta, nenhuma assessoria faz mais pessoas comuns chegarem no Físico de Profi, que é ter avaliações físicas iguais ou maiores que a média dos atletas profissionais. Primeiro, o link da descrição tem a lista de espera, tá? A gente abre vagas de 4 a 5 vezes por ano. Caso você tenha sorte, você clica aqui e a gente está com vagas abertas nesse exato momento. Ótimo, você consegue entrar para jogar BR, consegue fazer ali os seus treinos e já começar a evoluir. Caso esteja com vagas fechadas, você se cadastra na lista de espera, que assim que a gente abrir as vagas a gente te avisa, beleza? Então vamos lá, vamos explicar agora como que você pode fazer. Aqui na Joga BR eu uso o Yo-Yo IR1 com os meus atletas. O Yo-Yo IR1 ele é justamente para isso, ele é um teste submáximo para máximo ali, onde a gente consegue, através dos dados de quantos metros você deslocou, deduzir e também fazer contas, uma equação para que você consiga identificar qual é o seu volume máximo de oxigênio. É claro, é uma estimativa, fazer com a máscara é muito mais certo, mas o Yo-Yo IR1 é um teste muito bem usado. Inclusive os próprios clubes da primeira divisão da Espanha também usam o Yo-Yo IR1 para conseguir identificar qual o volume máximo dos jogadores, qual o teste máximo, tá bom? A média profissional é 2.220, mais a média da La Liga é 2.600, tá? Então, fazendo esse teste aqui, você consegue se comparar diretamente com atletas profissionais e também com atletas do mais alto nível da Espanha. Isso é muito importante. Se você quiser saber mais sobre o Yo-Yo IR1, só procurar aqui no canal que tem um vídeo mais explicando. Deixa um like, playlist de resistência tá passando aqui. É nóis, tamo junto, valeu!